minha família me humilhou na festa de formatura da minha irmã, dizendo que eu só servia como caixa da família, mas eles não imaginavam que eu estava escutando tudo, e que minha atitude seria essa. Olá, seja bem-vindo ao canal Histórias Surpreendentes, curta e se inscreva nesse canal, aproveite e ative as notificações. O salão de festas estava repleto de risos, música e uma energia contagiante. Era a noite da formatura de minha irmã, Luana, e tudo parecia perfeito. A decoração impecável, os convidados bem vestidos e a alegria estampada no rosto de todos. Mas, por dentro, meu coração batia mais forte a cada segundo, como se quisesse sair do peito. Eu sempre fui a filha mais quieta, aquela que ficava à sombra de Luana, que sempre foi o centro das atenções. O motivo? Eu era a pessoa que minha família recorria quando precisavam de ajuda financeira, emocional ou até mesmo para pequenos favores. Ela vai ajudar, sempre ajuda, esse era o pensamento deles, e eu nunca soubera dizer não. Nos últimos anos, as coisas estavam especialmente complicadas para mim. Depois de anos trabalhando em um emprego que mal pagava minhas contas, comecei a investir em algo que me permitisse finalmente alcançar a estabilidade. Eu não estava rica, longe disso, mas já conseguia ter algum controle sobre minhas finanças. O problema era que, enquanto isso acontecia, minha família continuava a me ver como uma fonte constante de recursos. Eles esperavam que eu o sustentasse sem questionar. E, naquela noite, isso se tornaria ainda mais evidente. A festa estava linda, mas eu me sentia cada vez mais deslocada. Enquanto todos dançavam e riam, eu me via isolada, no canto da sala, observando as interações. Lá estava Luana, radiante, cercada de amigos, tirando fotos e sendo elogiada por cada conquista. Ela era a estrela, e eu? Eu era apenas a sombra da irmã mais nova, aquela que estava lá para fazer o trabalho duro, pagar as contas e garantir que as coisas continuassem funcionando. Era só quando a festa começava a acontecer que minha presença se tornava útil. Como alguém de confiança, que sempre abriria a carteira, que resolveria os problemas sem hesitar. Mas ninguém perguntava como eu me sentia. Ninguém parecia perceber que eu estava sobrecarregada, que eu estava cansada de ser a caixa eletrônico da família. A noite avançava, e eu procurava manter um sorriso no rosto, apesar da tristeza que se instalava dentro de mim. Foi então que, ao passar pela pista de dança, ouvi algo que me cortou o coração. Minhas primas, Luana e outros familiares estavam conversando, rindo, e eu, por um momento, pensei que estavam comentando sobre algum assunto divertido, talvez uma lembrança da infância. Mas o que ouvi me fez parar no lugar. Era o comentário de minha irmã, a pessoa que eu mais amava, mas que me ignorava o tempo todo quando eu mais precisava. Ah, você viu? A nossa irmã é o nosso caixa eletrônico. Sempre que a gente precisa, ela resolve. Se não fosse por ela, nem sei como teríamos conseguido pagar essa festa. As palavras de Luana ressoaram como um golpe no meu peito. O sorriso que eu tentava manter se desfez, e a lágrima que tentei esconder se soltou. Caixa eletrônico. Era assim que ela me via. Um simples meio de conseguir o que precisavam. Eu não passava de uma ferramenta, uma comodidade, alguém a ser explorado. E o pior, era tudo tão natural para eles, como se eu não tivesse sentimentos, como se minha dedicação não significasse nada. Aquelas palavras ecoaram em minha mente enquanto eu olhava para ela, feliz e cercada de elogios, sem perceber a dor que eu carregava. Luana sempre foi minha irmã, mas ela jamais imaginou o peso que eu suportava sozinha. A festa continuava e eu já não conseguia mais fingir que estava bem. Foi nesse momento, enquanto me afastava da multidão, que algo dentro de mim começou a mudar. A dor e a mágoa se misturaram com uma força que eu não sabia que existia. Eu não seria mais a pessoa invisível, a que sempre cede, a que sempre ajuda. Eu merecia mais do que isso. Era hora de tomar as rédeas da minha própria vida, sem mais ser vista como um simples caixa eletrônico. E o que viria a seguir? Algo que ninguém esperava. Algo que poderia mudar tudo. A manhã seguinte à formatura foi um misto de alívio e confusão. Eu ainda estava tentando processar o que tinha acontecido na noite anterior. A frase de Luana martelava na minha cabeça a todo instante. Caixa eletrônico.
Aquelas palavras estavam tão impregnadas em minha mente que eu não conseguia parar de pensar nelas. Eu tinha passado anos ajudando minha família, sacrificando meus próprios sonhos e necessidades para garantir que tudo ao redor funcionasse. E, no final, era assim que me viam. Uma mera fonte de dinheiro, um recurso descartável. Eu sabia que precisava mudar. Mas como fazer isso? Como confrontar minha própria irmã, a pessoa que deveria ser a mais próxima de mim, que deveria entender meus sentimentos e minhas lutas, mas que, na verdade, me via como uma simples dispensadora de favores? Fui até a cozinha, onde encontrei minha mãe tomando café com uma de minhas tias. Elas conversavam em voz baixa, como se algo estivesse sendo discutido em segredo. Bom dia, disse eu, tentando disfarçar o nó na garganta. Elas me olharam rapidamente, e minha mãe sorriu com aquela expressão de quem não percebe nada. Ela nunca viu ou entendeu o quanto eu estava sacrificando por eles. Nunca viu o quanto me doía ser tratada dessa forma. Bom dia, filha, respondeu minha mãe, sem nem perceber o peso de suas palavras. Você está bem? Vi você sumindo durante a festa. Estava cansada, não? Mas a Luana estava tão feliz. Ela te agradeceu por ter ajudado a pagar a festa, sabia? Eu travei. Ajudado a pagar a festa? Eu já sabia onde aquilo estava indo, mas mesmo assim, eu perguntei, você quer dizer, ajudado ou você quis dizer que eu praticamente paguei toda a festa? Minha voz estava firme, mas a dor ainda estava lá, escondida nas entrelinhas. Minha mãe olhou para mim com uma expressão vazia. Ah, filha, você sabe como sua irmã é. A gente não tem muito, mas sempre damos um jeito. E você sempre foi tão boa para ajudar, aquelas palavras me cortaram profundamente. Eu sempre fui boa para ajudar. Mas quem ia me ajudar? Quem ia perceber o quanto eu estava me sacrificando? Era tão fácil para minha mãe falar sobre isso, tão simples para ela ver tudo como uma questão de ajudar. Ela nunca soubera o quanto aquilo me custava. Eu não sabia se ela realmente não percebia ou se estava apenas ignorando a dor que eu estava sentindo. Mas algo dentro de mim disse que eu não poderia mais continuar vivendo assim. Minha tia, que estava quieta até aquele momento, me olhou com um sorriso simpático. Você sempre fez isso, minha filha. Sempre foi tão generosa. Sua irmã tem muita sorte de ter você. Sorte? Como assim? Eu me segurei para não gritar, para não dizer o que realmente pensava. Minha irmã, minha própria irmã, tinha sorte. Eu era que estava ali para bancar tudo, para garantir que ela tivesse a festa dos seus sonhos, a vida dos seus sonhos, enquanto eu mal conseguia juntar as pontas do meu próprio dia a dia. Não, eu não queria mais ser vista como uma mera fonte de dinheiro. Quando terminei de tomar meu café, eu sabia o que precisava fazer. Eu não podia mais ser a pessoa invisível, que só existe para atender às expectativas alheias. Eu precisava mudar. Não sabia como ainda, mas sabia que estava determinada a não ser mais quem eles achavam que eu era. Saí de casa rapidamente, sem dar mais explicações. Fui até o trabalho, tentando me distrair, mas a verdade é que minha mente estava longe. Eu sabia que precisava tomar uma atitude, mas estava perdida em como isso se encaixaria na minha vida. Aquele dia parecia interminável, como se o tempo estivesse se arrastando. O pensamento de confrontar minha irmã, de falar sobre o que realmente estava acontecendo, ainda me dava um nó no estômago. Mas, ao mesmo tempo, algo dentro de mim estava começando a se despertar. Eu sabia que o momento tinha chegado. Não podia mais viver de migalhas, de expectativas e de ressentimentos. Ao final do dia, já cansada, sentei-me sozinha em meu apartamento. Olhei pela janela, para a cidade que nunca parava, e percebi algo importante: a única pessoa que poderia mudar essa situação era eu mesma. Eu não podia mais esperar por uma mudança que nunca aconteceria, não podia esperar que minha família me visse de outra forma. O que eu precisava era fazer algo por mim, sem pedir permissão para ninguém. E foi ali, naquele momento de solidão, que tomei a decisão que mudaria tudo. Eu não sabia como ou quando, mas sabia que a partir daquele instante, eu tomaria as rédeas da minha própria vida. A partir de agora, seria minha vez de decidir o que eu queria.
Eu não seria mais vista como a caixa eletrônica da família. O dia seguinte a festa foi estranho. Eu ainda estava com a cabeça cheia, remoendo as palavras de Luana, aquela frase que ficou ecoando na minha mente, caixa eletrônico. A dor estava lá, persistente, mas havia algo mais forte, algo que me impulsionava a agir. Eu não podia mais ser a pessoa que sempre resolve tudo para os outros, principalmente para minha irmã. Chegava de ser o ponto de apoio dela, de ser a resposta pronta para qualquer problema. Eu sabia que precisava falar com Luana, confrontá-la de uma vez por todas, dizer o que eu sentia e como aquilo me afetava. Mas, ao mesmo tempo, tinha medo. Medo de perder minha irmã, de ser vista como ingrata ou egoísta. Ela sempre foi a favorita, a estrela da família. Todo mundo a adorava, e eu sempre fui a apoiadora, a sombra que ficava atrás dela, fazendo o que fosse necessário para que sua vida fosse fácil e tranquila. Mas eu estava cansada disso. Eu não queria mais viver à sombra de ninguém. Eu queria ser vista, ser ouvida, e ter minha vida respeitada. Após o trabalho, decidi ligar para ela. O telefone tocou por alguns segundos, e quando atendeu, sua voz estava cheia de energia, como sempre. Oi, irmã. Como você está? Espero que tenha descansado após a festa de ontem, viu? Aquela pergunta, aparentemente inocente, foi o que me deu coragem. Respirei fundo e respondi: eu preciso falar com você, Luana. Não é sobre a festa, é sobre algo muito mais sério. Ela parecia surpresa com meu tom de voz. Sério? O que aconteceu? Pode falar, estou ouvindo. Eu senti o peso das minhas palavras antes mesmo de pronunciá-las, mas era preciso. Eu precisava ser clara, sem me preocupar com as consequências. Eu não sou mais o seu caixa eletrônico, Luana. Não sou mais aquela pessoa que vai estar sempre disponível para resolver tudo para você, como se fosse minha obrigação. Ela ficou em silêncio por um momento, e aquilo me fez hesitar. Mas, ao mesmo tempo, algo dentro de mim dizia que eu não podia voltar atrás. Quando ela falou novamente, sua voz estava diferente, não era a mesma de antes, cheia de entusiasmo. O que você quer dizer com isso, Mariana? Ela perguntou, agora com um tom mais frio, quase defensivo. Eu continuei, tentando me manter firme. Eu estou cansada de sempre ser a pessoa que paga as suas contas, que financia as suas festas, que resolve os seus problemas. Eu já fiz isso por anos, e você nunca sequer percebeu o quanto isso me machuca. Sempre foi assim, Luana. Eu sempre estive aqui, fazendo tudo por você, e ninguém jamais perguntou como eu estava ou se eu precisava de algo. Sua reação foi imediata, e não foi nada como eu esperava. Ao invés de refletir sobre o que eu estava dizendo, Luana começou a se irritar. Você está falando como se fosse um grande sacrifício, Mariana. Você sempre fez isso porque queria, porque se sentia bem em ajudar. E eu nunca pedi para você fazer nada. Se você se sentia assim, por que não falou antes? Eu podia sentir a raiva dela através do telefone. Cada palavra soava como uma acusação. Como se eu tivesse algum dever moral de sempre ser a responsável, de sempre arcar com tudo para ela. Eu nunca pedi para você bancar nada, mas você fez isso, e agora vem com esse discurso de que está cansada. Isso não é justo. Eu sou sua irmã, Mariana. Você deveria estar feliz em me ajudar. Aquelas palavras me cortaram mais do que eu imaginei. Eu sentia que ela não estava ouvindo, que ela não entendia o peso das minhas palavras. Eu não estava dizendo que não queria mais ajudar, eu estava dizendo que não queria ser usada. Eu queria ser mais do que uma ferramenta nas mãos dela. Você sempre fez isso porque achava que era sua obrigação, mas eu nunca te pedi para fazer nada. Sempre fui grata, você sabe disso. Mas agora você vem com essa história de que está cansada? A voz de Luana estava alterada, e eu podia sentir que ela estava completamente desconectada da realidade do que eu estava vivendo. Ela não via o que eu via, não entendia o quanto eu estava sacrificando por ela e por todos da família. Para ela, isso sempre foi normal. Eu fechei os olhos, tentando não perder a calma. Eu não quero mais ser usada, Luana. Não é sobre não ajudar,
é sobre não ser vista como uma extensão do que você precisa. Eu também tenho meus próprios problemas, meus próprios desafios. Eu preciso de apoio também, e não estou vendo isso da sua parte. Ah, agora você vai fazer drama, Mariana? Não me venha com essa história de que você está sacrificada. Você sempre se colocou nesse papel. Eu nunca te forcei a fazer nada. Eu senti a raiva dela transbordando, e aquilo me deu uma sensação de impotência. Eu queria que ela compreendesse, que ela enxergasse a dor que eu carregava, mas parecia que estava falando com uma parede. Minha irmã estava tão focada em seu próprio mundo que não via o que estava acontecendo ao redor. Eu era apenas um instrumento para ela, algo que podia ser usado e descartado quando não fosse mais necessário. Eu não vou mais ser sua fonte de recursos, Luana. Não vou mais fazer tudo por você. Eu preciso cuidar de mim também, eu disse, tentando manter a voz firme, apesar da tristeza que invadia meu peito. Houve um longo silêncio do outro lado da linha. Eu sabia que ela estava digerindo o que eu tinha dito, e talvez ainda estivesse tentando entender. Mas, ao mesmo tempo, eu sentia que algo estava se quebrando entre nós. Eu não sabia se essa conversa poderia salvar nossa relação ou se, ao contrário, iria afastá-la ainda mais. Mas uma coisa era certa, eu não poderia voltar atrás. Eu não acredito que você está fazendo isso, Mariana. Acho que vou ter que me virar sozinha, então. Boa sorte com a sua vida. Ela desligou. E ali, naquele silêncio absoluto, eu soube que nada seria mais como antes. Eu ainda estava tentando processar o que tinha acontecido quando o telefone tocou novamente. Era minha mãe, e a ansiedade na minha barriga disparou. Eu sabia que a conversa com Luana havia acabado mal, mas não esperava que as repercussões chegassem tão rápido. Oi, mãe. Tudo bem, tentei manter a voz calma, mas havia algo na minha mãe que fazia meu coração bater mais rápido. Ela nunca me ligava a essa hora sem motivo. Tudo bem, filha, mas precisamos conversar. Você está me ouvindo? O que você fez com sua irmã? A voz de minha mãe estava tensa. Eu sabia que isso não seria bom. Eu não fiz nada, mãe. Eu só falei a verdade para Luana, sobre o que eu estava sentindo. Eu não sou mais o caixa eletrônico dela. Eu não posso continuar bancando tudo para ela, e eu precisava dizer isso. Houve uma pausa. Eu sabia o que vinha a seguir, mas não esperava a intensidade com que minha mãe reagiria. Você não tem vergonha, Mariana? Como você pode fazer isso com sua própria irmã? E agora, está querendo jogar tudo nas costas da sua mãe e do seu pai também? Minha mãe disse, a voz tremendo de raiva. Você sempre foi quem mais ajudou a Luana, quem mais ajudou todos nós. Como pode agora dizer isso? Eu tentei me manter firme, mas cada palavra dela parecia perfurar meu peito. Eu não podia acreditar que ela estava me tratando assim, como se fosse errado eu tentar colocar limites. Mãe, você não entende. Eu não sou um poço sem fundo. Eu também tenho os meus próprios problemas, as minhas próprias dificuldades. E não é minha obrigação bancar tudo para a Luana. Eu amo minha irmã, mas ela precisa entender que não sou uma máquina de resolver problemas. Eu também preciso viver, mãe. A resposta dela veio em um tom de incredulidade. Você precisa viver? Você sempre foi a mais forte, a que segurava tudo. Como agora você vem com essa história? É seu dever ajudar a sua irmã, Mariana. Ela não tem mais ninguém. Como você pode ser tão egoísta? Eu traguei a dor para dentro de mim, sem saber mais o que dizer. Senti a raiva da minha mãe se misturar com a decepção. Mas o pior ainda estava por vir. Naquele momento, a porta da minha casa se abriu com um estrondo. Era meu pai. Ele entrou na sala, com o rosto fechado, sem dizer uma palavra. Ele não precisava falar nada. Eu podia ver a desaprovação em seus olhos. Ambos estavam ali, prontos para conversar comigo sobre o que eu tinha feito. Você tem noção do que você fez, Mariana? Disse meu pai, com um tom que gelou meu sangue. Sua irmã te ajuda e sempre te ajudou. E você agora vem com esse papo de que não vai mais ajudar?
Nós sempre contamos com você, e você sempre foi o pilar da nossa família. E agora quer dizer que não tem mais obrigação nenhuma de ajudar sua irmã? Isso não é o que a gente espera de você, Mariana. Eu tentei responder, mas a pressão do olhar deles, a raiva, fazia tudo dentro de mim se calar. Eu queria gritar, queria expor todo o meu sofrimento, mas não consegui. Minhas palavras pareciam desaparecer no ar, como se eles não estivessem realmente me ouvindo. Eu não posso mais ser a solução para todos os problemas, pai. Não é saudável para mim, não é justo. E não é uma questão de amor, é uma questão de respeito. Eu já fiz demais, e ninguém me pergunta como eu estou ou se eu preciso de ajuda. Só sou vista como uma fonte de dinheiro e de favores. E eu não posso mais viver assim. Não posso mais ser quem todos recorrem quando precisam de algo e depois me ignoram quando eu preciso de alguma coisa. Minha mãe me cortou, furiosa. E quem mais vai ajudar? Você acha que a Luana tem alguma outra opção? Não é você que sempre ficou aqui para nós? Você foi criada para ser forte, Mariana, para ajudar todos. Agora, vem com esse discurso de que não pode mais. Você está sendo egoísta, e você vai perceber isso quando for tarde demais. Eu senti uma dor no peito, como se meu próprio coração estivesse quebrando. O que aconteceu com minha família? O que aconteceu com o apoio e a compreensão que eu esperava? Eu estava sendo tratada como uma traidora, como se o simples ato de colocar um limite fosse algo imperdoável. A sensação de ser incompreendida, de ser vista como uma vilã, me devastava. Eu não posso mais ser a responsável por todos, mãe. Eu tenho uma vida, também tenho sonhos e preciso cuidar de mim. Eu não posso continuar nessa mesma posição, sendo sempre quem paga a conta, quem resolve tudo, e quando eu preciso de algo, ninguém me ouve, eu disse, tentando controlar as lágrimas. Meu pai e minha mãe ficaram em silêncio por um momento, como se estivessem tentando digerir as minhas palavras. Mas logo meu pai falou, a voz carregada de reprovação. Você está errada, Mariana. Eu nunca imaginei que você fosse virar as costas para sua irmã. Ela sempre contou com você, e agora você decide não ajudar mais? Se você não ajudar, quem vai? Todos nós sabemos que ela não tem mais ninguém além de você. E, com isso, tudo o que eu havia temido aconteceu. Minha própria família estava do lado de Luana, me tratando como a culpada por ter colocado limites. Eles não estavam dispostos a ouvir a minha dor, a minha necessidade de ser respeitada. Eles apenas viam minha ajuda como uma obrigação, como algo que deveria ser dado sem questionamento. Eu sabia que a partir daquele momento, tudo havia mudado. Eu não era mais a filha dedicada, a irmã altruísta. Eu era a ingrata, a egoísta, a que não se importava com a família. E o peso disso me sufocava, mas algo dentro de mim se recusava a ceder. Eu sabia que estava certa, que não podia continuar nessa situação, mas a rejeição deles era quase insuportável. Aquela conversa com meus pais foi a gota d'água. Eu passei a vida inteira sendo a base daquela família, sacrificando meus próprios sonhos para garantir que tudo estivesse bem para os outros. E no momento em que eu finalmente coloquei um limite, fui tratada como uma ingrata. Como se minha única função no mundo fosse servir e sustentar. Mas chega. Naquela noite, deitei na cama sem conseguir dormir. Minha mente estava girando em círculos, relembrando cada momento em que eu disse sim quando queria dizer não, cada vez que minha família tomou minha bondade como algo garantido. A raiva queimava dentro de mim, mas, junto com ela, vinha uma certeza, eu não podia mais viver assim. No dia seguinte, levantei cedo e fui para o trabalho. No meio do expediente, tomei uma decisão que mudaria tudo. Abri meu e-mail e enviei uma resposta àquela proposta de transferência que havia recebido meses antes, mas nunca tive coragem de aceitar. Era uma oportunidade incrível em outra cidade, com um salário ainda melhor, novos desafios e, acima de tudo, distância daquela família que me sufocava. Em menos de uma semana, tudo estava pronto. Pedi demissão do emprego atual, fechei contrato com a nova empresa e aluguei um apartamento pequeno, mas confortável, na cidade para onde me mudaria. Minha vida finalmente seria minha. A notícia da minha decisão caiu como uma bomba na família.
minha mãe foi a primeira a me ligar. A voz dela estava carregada de indignação. Como assim, você vai embora, Mariana? E a sua irmã? E a gente? Você não pode simplesmente abandonar tudo. Eu não estou abandonando nada, mãe. Estou apenas seguindo minha vida. Eu fiz mais do que o suficiente por todos vocês. Agora, cada um precisa aprender a se virar. Ela ficou em silêncio por um momento, como se tentasse processar minhas palavras. Você sempre foi tão responsável, tão prestativa, não acredito que está fazendo isso com a sua própria família. O que eu estou fazendo, mãe? Vivendo? Cuidando de mim pela primeira vez? Porque ninguém nunca cuidou de mim. E agora, quando eu decido me colocar em primeiro lugar, eu sou a errada. Você vai se arrepender, Mariana, ela disse, num tom de ameaça. Se eu me arrepender, pelo menos terei feito algo por mim mesma, respondi, encerrando a ligação. Meu pai foi mais direto. Mandou uma mensagem curta e seca, você está fazendo uma besteira. Nem me dei ao trabalho de responder. Já Luana, essa sim, ficou furiosa. Ela veio até minha casa no dia anterior à minha mudança. Abriu a porta sem sequer bater, com o rosto vermelho de raiva. Você não pode fazer isso, Mariana. Como é que eu vou pagar minhas contas agora? Você sempre esteve lá. Você sempre resolveu tudo pra mim. Exatamente, Luana. Eu sempre resolvi tudo. Mas agora acabou. Você vai precisar aprender a se virar sozinha. Ela riu, debochada. Ah, por favor. Você nunca foi egoísta desse jeito. Não acredito que tá realmente me deixando na mão. Acredite no que quiser. Mas eu não vou mais carregar o peso de todo mundo. Eu trabalhei para conquistar o que tenho, e agora é minha vez de viver. Você não merece essa vida que está construindo. Se você cresceu profissionalmente, foi porque sempre teve nossa família te apoiando. Eu gargalhei. Aquilo era tão absurdo que me fez rir de verdade. Que apoio, Luana? O único apoio que existiu foi o que eu dei para vocês. Eu paguei suas contas, financiei seus sonhos, banquei essa casa por anos. E agora vocês acham que eu devo tudo isso a vocês? Ela me olhou com ódio nos olhos, mas pela primeira vez percebi algo além da raiva. Ela estava assustada. Porque, pela primeira vez, ela teria que enfrentar o mundo sem mim para consertar suas bagunças. Na manhã seguinte, peguei minhas malas e parti. Os primeiros meses na nova cidade foram estranhos. Eu ainda acordava com aquela sensação de que algo estava errado, como se em algum momento alguém fosse me ligar pedindo dinheiro, pedindo ajuda. Mas as ligações diminuíram. Aos poucos, fui me sentindo mais leve. No trabalho, fui reconhecida rapidamente. Sem o peso de carregar uma família inteira nas costas, minha produtividade aumentou e, em menos de um ano, fui promovida. Comprei um carro, depois um apartamento maior. Viajei. Fiz amigos novos. Pela primeira vez, minha vida era só minha. E minha família? Bom, minha mãe e meu pai ainda mandavam mensagens de vez em quando, sempre cheias de indiretas, dizendo que eu havia abandonado todos eles. Mas Luana, essa sim, nunca me perdoou. Ela tentou se virar sozinha, mas sem sucesso. O estilo de vida que eu proporcionava para ela acabou. Ela precisou procurar emprego, precisou aprender a pagar as próprias contas. E, claro, culpava a mim por isso. A cada conquista minha, a família ficava mais irritada. Quando comprei meu primeiro carro, minha mãe comentou em um grupo da família, pena que não ajudou mais a irmã antes de se preocupar com isso. Quando comprei meu apartamento, meu pai disse, quem diria, né? Ela podia ter feito tanto por nós, mas escolheu fazer só por ela. Mas eu não me importava mais. A verdade é que eles nunca me amaram pelo que eu era. Eles me amavam pelo que eu podia dar a eles. E agora que eu não era mais a fonte de dinheiro e favores, finalmente enxerguei a realidade, eu nunca tive uma família de verdade. E quer saber? Estava tudo bem. Porque pela primeira vez na vida, eu estava livre.
Se essa história te emocionou e te fez refletir, não esqueça de deixar o like. Isso nos ajuda a continuar trazendo histórias incríveis para você. Inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo novo. E se você conhece alguém que precisa ouvir essa mensagem, compartilhe este vídeo. Vamos espalhar essa história e inspirar mais pessoas a valorizarem quem realmente importa. Deixe seu comentário aqui embaixo. Você já passou por algo parecido? Queremos saber a sua opinião.